Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cura quântica. É um termo, né, quântico, tem sido muito usado ultimamente, de alguns anos para cá, porque é um termo que vem da física, né? Então, quando a gente fala no espaço quântico, na verdade seria tudo junto ao mesmo tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo de forma praticamente imediata. Hoje se fala muito em terapias quânticas, porque se entende que no nosso estado de consciência a gente já consegue trazer efeitos dessas terapias de forma rápida e quase que imediata. Então, não são processos longos, não são processos de anos. Dependendo da forma que a gente trabalha, a gente consegue já trazer clareza e iluminação para algum processo praticamente naquele momento. Ontem nós participamos de um curso da Josemary Resnauer, aqui em São Paulo. Geralmente, ela dava antigamente, né, os cursos só lá na região do Paraná, de Curitiba, em Balsa Nova. Mas hoje ela está vindo para São Paulo porque ela sentiu um chamado da Mãe Maria. E nada mais providencial do que fazer esse workshop no dia da Mãe Maria, né? No dia 12 de outubro, que foi um pedido dela também, por esse dia. Então, vou até pedir ajuda para as meninas, porque foi das 9 às 6 praticamente, foi muito profundo, né? Cada um com seus processos internos. Mas acho que a primeira mensagem que foi mais importante desse workshop é isso: a gente trazer para a gente a responsabilidade do nosso eu. A gente só consegue ser um eu melhor e externalizar isso para fora quando a gente trata o que está aqui dentro. E o que é mais interessante é que a gente às vezes entende que sabe na nossa consciência, na nossa mente, o que é melhor. E nem sempre. Tem muitas questões que nós estamos trabalhando e agora nós temos ferramentas para trabalhar em nós mesmos, mas que não são conscientes. Então, às vezes a gente fica com questões na nossa mente martelando e achando que é aquilo que precisa ser resolvido, só que a nossa mente consciente, nosso ego nos distrai. Ele nos distrai. Quando a gente começa a fazer um processo interno e buscar essa conexão com a fonte criadora, a gente entende que nós somos muito mais do que esse pedacinho que está aqui hoje. Nós somos um ser muito maior, conectado a eles. Só que a gente precisa dar voz para essa conexão, abrir essa conexão, se permitir. Só que se permitir, muitas vezes é difícil, porque, de certa forma, a mente, o ego quer nos colocar em problemas, em questões que, no final das contas, não é que não sejam importantes, mas não são prioridade. Coloca maquiagens para a gente não ver o que está ali dentro. Várias cascas na cebola e a gente não vê o miolo. Então, ter o amor próprio, principalmente, de saber que todos nós temos questões para trabalhar e nós temos essa oportunidade hoje de trabalhar essas questões, é muito bonito, mas demanda muita coragem, porque muitas vezes a gente não quer olhar para isso. É muito mais, não vou dizer fácil, mas é muito mais cômodo se colocar em situações que te deixam num estado aparentemente ok, tá tudo bem, mas será que tá mesmo? Será que realmente não é maquiagem? Então, trazer essa consciência de que sim, a minha responsabilidade pelo meu eu é minha e eu não posso delegar e não posso culpar, e essa mentalidade de culpar, de se auto-sabotar, de delegar para o outro, de culpar o outro, não traz nada, né? A partir do momento que a gente entende que esses sentimentos de raiva, de angústia, de dor não nos trazem nada, nos aprisionam, já é um começo de um processo que é muito bonito, mas é um processo diário. A gente até tem falado nas outras lives, né, do orar e do vigiar, porque é um processo contínuo. Não é uma ação isolada, não é uma terapia, não é uma coisa que a gente vai fazer e vai resolver tudo. Então a gente tem que ter paciência, né? Paciência com o nosso processo. Entender que a gente está numa oportunidade, que a gente pediu essa oportunidade, a nossa alma pediu e teve essa oportunidade no lugar de muitas outras que não tiveram, né? A gente também tem que ter essa consciência e fazer o melhor com essa oportunidade. Então, a primeira coisa
que a Josemary tentou trazer para a gente muito evidente isso, né? Muito forte. Quem sou eu? Será que eu sou quem eu quero ser? Será que eu vivi a minha vida inteira me colocando em lugares, em situações, me submeti a tratamentos, a pessoas contrários àquilo que meu coração dizia para mim que era bom para mim, e eu continuo fazendo isso? Será que eu preciso mudar de postura? Será que eu sei que eu tenho o direito de dizer não para o que não me faz bem? Então, nesse processo, é um processo de autoanálise. Ninguém consegue nos dizer o que é melhor para a gente, o que que faz bem para o nosso coração, o que que deixa a gente leve. Então, essa é uma coisa que é difícil de se fazer, né? Ela até comentou da gente fazer uma linha do tempo, a gente fez uma linha do tempo. E interessante que a gente vai colocando nessa linha do tempo eventos que a gente entende desde o nosso nascimento até o momento presente, que a gente entende que são momentos importantes da nossa vida. E aí tem várias coisas, né? Cada um coloca aquilo que é importante para si. Depois, no final, a gente fez uma meditação e é curioso que a gente, na nossa cabeça, a gente entende que aqui, determinados eventos que são muito marcantes são os realmente importantes na nossa vida, e às vezes não são. Às vezes os eventos que são importantes que a gente precisa trabalhar estão bem escondidos. E eu falo por mim mesma, porque me veio na meditação um momento de uma dúvida que eu tinha guardada lá no meu eu, bem lá dentro, bem escondido, mas que sempre me martelou a vida inteira. Eu tenho quase 41 anos, né? Então também não nasci ontem, mas também, né? E uma coisa que eu sempre me questionei, não entendia por que que eu não me afeiçoava, eu gosto daquele assunto, mas ao mesmo tempo me incomoda, era uma coisa conflitante dentro de mim. Daí nós fizemos uma meditação e me veio que eu entendo que foi um acesso de uma vida passada, que eu passei por uma situação e fiquei cristalizada ali. Um eu meu se desprendeu ali, um trauma, e ficou ali, em algum lugar no universo, né? Uma dor, né? Um trauma, a gente fala uma dor, uma questão não resolvida, não esclarecida. Uma forma de pensamento, um fractal, como quiser entender, né? Qualquer nome, mas foi um momento que ficou preso na minha alma, machucado, não curado, e ficou ali. E na minha mente, no meu ego, eu achei que ia vir, que eu ia naquele momento, na minha linha do tempo, eu ia tratar coisas mais recentes, né? Dores que estão mais latentes, vamos dizer assim, e não veio. Veio uma coisa que está lá no fundinho da minha alma. E me veio, aquele momento eu entendi que o trabalho interno, ele é muito sério e demanda muito amor da gente com a gente mesmo, da gente entender que enfiar, às vezes, os problemas, as situações e fingir que não tem nada acontecendo, guardar aquilo dentro da gente e falar assim, ah, vai passar. Não é bem assim, né? Ela até brincou do Senhor do Tempo, que ela fala que o tempo é um aliado nosso desde que a gente saiba entender o tempo, né? E usar o tempo a nosso favor. Não deixar aquela situação escondida ali embaixo do tapete e achar que vai ficar tudo bem. Porque não vai. A gente precisa ter essa coragem de olhar para dentro de si e tirar aquilo. E ela falou sobre a catarse, né? A gente enfrentar aquele momento, soltar aquilo de vez. E isso, soltar, iluminar e realmente deixar aquilo partir. Para mim, o amor incondicional que eu estou aprendendo, eu acho que eu, particularmente, ainda estou aprendendo sobre isso. Eu tinha uma visão do amor que está sendo desconstruída. Mas nesse processo, dói, dói desconstruir para reconstruir. Dói demolir conceitos internos, porque muitas vezes eles estão pautados na dor física, emocional, né, de situações que a gente passa. Mas é o que a gente sempre fala, tentar criar a consciência de olhar aquela situação de fora como se não fosse nossa, né? É nossa, é que nem quando a gente dá conselho para as outras pessoas e quando a gente escuta a história do outro, tudo é tão nítido, tão claro, e a gente é tão bom para dar conselho para os outros, mas quando é com a gente se pega no sentimento. E dissolver esse sentimento, essa dor,
e olhar aquela situação, entender o amor que existe por trás daquilo, né? O ensinamento que existe por trás daquilo é um processo que é difícil. Para mim, bem sincera, para mim eu ainda estou construindo esse conceito em mim do amor incondicional. Então, você trazer luz para aquele momento, entender que aquilo foi uma escolha da sua alma para te ensinar alguma coisa que não está bem resolvido dentro de você, ainda é para mim um pouco difícil. Entender que o amor não é elogio, não é afago do ego, não é dizer o que a pessoa quer ouvir. Para mim, o que eu me espelho muito na Josemary, que eu entendo que nela é muito bonito, é saber se expressar de uma forma amorosa, construtiva, direta, não é com rodeios, mas saber dizer aquilo que eu mesma preciso ouvir e que o outro precisa ouvir. Porque ontem mesmo tiveram algumas situações de desarmonia de alguns participantes, e a Josemary soube conduzir de uma forma tão madura, madura, acho que essa palavra seria maturidade, de dizer o que a pessoa precisava ouvir, da forma que ela tem que ouvir, que serve para todo mundo, mas sem ser rude, sem ser agressiva, amor de verdade, construção, né? Que eu entendo que é uma coisa assim que Thaís, estou trabalhando muito em mim. Saber o que dizer, como dizer, de uma forma que a pessoa vai receber aquilo como um carinho, não como uma paulada, vamos dizer assim, né? É controlar o meu ego, que às vezes naquele momento que a gente é ferido, a gente quer revidar, e revidar na mesma moeda, porque vira aquela briga de quem quer ser mais, quem quer falar mais alto, quem quer ter a última palavra, e que de construtivo mesmo não tem nada. Então, quando a gente fala da cura quântica, é conseguir, hoje a gente consegue ter ferramentas, várias ferramentas que trazem uma luz muito forte sobre questões nossas, questões da humanidade, a gente entender que a gente tem parte em tudo isso, mas o quântico possibilita fazer com que aquilo traga uma luz e uma resolução daquilo quase que imediata. A gente não precisa ficar num processo de ficar falando sobre aquele assunto e trazendo coisas, e às vezes abrindo feridas que trazem mais dor e fica aquele processo é, doloroso mesmo. Na meditação a gente trouxe, para mim, né? A gente trouxe, ela trouxe, levou a gente para um lugar. Eu vi aquela situação, entendi aquela questão, me dei amor, que é o mais importante, né? A gente não pode esperar do outro esse amor. Me dei o amor, me trouxe a compreensão e aquilo se desfez. E aí eu entendi várias coisas na minha vida e a gente começa a perceber o quanto que aquilo uma situação específica vai trazendo consequências em vários âmbitos da nossa vida, do nosso ser, e a gente não percebe. Tá tão bem guardado que a gente, em momentos principalmente de raiva, a gente expressa a raiva, a inveja, o medo, só que a origem é a mesma. E ela falou uma coisa muito interessante, né? Da gente tratar o plexo solar, toda essa região, porque quando a gente tem traumas, dores muito fortes, sempre a gente sente no estômago, né? É como se tomasse uma facada, uma paulada, alguma coisa que vem para o estômago e a gente se curva para aquilo e se dobra, né? Porque aquele sentimento pega numa região aqui do estômago que é muito forte. E aí a gente se encolhe naquilo e se fecha naquilo, mas muitas vezes a gente guarda aquilo dentro da gente e aquilo vai se manifestando no futuro em várias regiões do nosso corpo, em doenças, e na nossa forma de ser, a gente vai desconstruindo os nossos pedacinhos e a gente fica todos. Ela mostrou, né, uma imagem do que acontece com os nossos corpos quando a gente tem um trauma. A gente se desfaz, a gente se separa. O físico, o mental, o emocional, a gente realmente é como se explodisse por dentro. E aí esses pedaços ficam soltos por aí. Depois, com o tempo, a gente vai, alguns guardam para si, outros começam a externalizar de formas que também não são positivas, e o problema não se resolve. E a gente vai soltando ao longo da nossa vida outras coisas que também não são nem boas para a gente, nem boas para os outros, e vira aquela.
bagunça, né? Aquela bagunça que a gente entende que hoje na quinta dimensão não pode existir mais. A gente tem que ter uma outra consciência, uma outra forma de lidar, ter realmente a consciência de saber receber aquilo, trabalhar aquilo, iluminar aquilo e voltar para o universo luz. Não criar mais um bolinho, né? Mais uma ferida. Já limpar aquilo, já passa o remédio, já cicatriza e acaba. E se desfaz. Então, basicamente, para mim, foi foi muita coisa, mas resumindo, do que ficou para mim, é isso, né? Eu sei que tem muito mais, as meninas também que participaram vão ter outras visões e outras coisas, mas eu acho importante elas trazerem as contribuições delas, porque a gente sente de formas diferentes. Você percebe que as pessoas, a própria Josemary falou, uns vão levar aquilo para a alma e vão trabalhar aquilo. Outros vão processar aquilo lentamente e outros talvez vão acolher a informação, mas vão ter um processo ainda mais lento, que vai vir às vezes em meses, em anos. Então, cada pessoa sente de um jeito, né? Cada pessoa está num momento diferente. E tá tudo bem, cada um respeitando o espaço do outro, né? O ser que o outro é. E o amor incondicional, para mim, também tem muito disso. A gente respeitar quem a gente é e respeitar o outro como ele é e entender que ele tem a história dele, os motivos deles, e fugir da questão da dor. Marcinha? Agora eu vou pedir para que todas as meninas, ó, ajeitem o cabelinho assim, ó. Eu vou mostrar vocês na telinha da galeria. Se a Aninha quiser falar depois, Keiko quiser falar, que estavam lá juntas, tá bom? Ó, vamos dar tchauzinho aí, gente. Abre aí a câmera, quem tá de câmera fechada. A lá, Jane, Thaís, Cleci, Miuque, Rejane, Ana Cristina, Maria Bernadette, Márcia Ribeiro, Keiko Zec, Maria Luísa, Cristina Rio Torto, Maria Chu. Olha, Maria Chuan chegou, Lília Sanches. Nos falaremos na outra semana. Mirte, Silvia de Oliveira. Ô, Silvia, que saudade de você. Então é isso aí, gente. Eu vou aqui então pedir para que voluntariamente, né? Aninha, por favor, fale um pouquinho da sua percepção, como que foi lá para você, de uma forma assim que as pessoas possam compreender o que que vocês qual o segredo? Compartilha com a gente aqui. A Josimele não vai ficar brava, não. A gente coloca o crédito para ela no final lá, tá bom? Aninha, por favor, fale conosco. E depois, Keiko, você abre aí, hein, Keiko? Depois você fale, por favor. Boa tarde, meninas, tudo bem? Eu concordo com tudo que a Thaís falou. Eu vou só complementar uma coisinha que também foi muito importante para mim, que a Josi colocou, a questão do ser reflexivo e do ser reativo, e que complementa um pouco do que a Thaís falou, né? Que eu entendi da seguinte forma, a minha percepção foi que quanto mais você trabalha o seu autoconhecimento, e você tenta não, você consegue trazer à tona o seu verdadeiro eu, você se torna um eu reflexivo, não reativo, aquele instintivo, tipo, a pessoa falou alguma coisa, você já vai e já, né, responde de imediato, sem pensar, ou antes mesmo da pessoa responder, você já tem a sua resposta. Então, ela colocou num dos momentos a importância da gente trabalhar esse eu reflexivo, aquele que escuta, aquele que pensa, que reflete, que sente, que percebe, e, se for necessário, que ele vai se expressar de alguma forma, né? Sempre de forma amorosa, carinhosa, né? E isso a gente pôde perceber, como a Thaís falou, durante a aula inteira, em alguns momentos que ela precisou fazer algumas intervenções aí. O interessante da parte da meditação, do processo de cura, né, foi que, no meu caso, veio uma situação, quando eu estava fazendo a minha linha do tempo, que nem eu mesma tinha percebido, e eu nunca tinha feito essa linha de tempo,
que foi, assim, presente em vários momentos da minha vida, né? Eu já tenho mais de 50 anos, então me chamou a atenção que eu falei, nossa, pela primeira vez eu tomei essa consciência. E para minha surpresa, a, a meditação me levou a um momento da minha hipnose, um momento um pouquinho difícil, né? Que me fez ter consciência de uma vida acho que na Idade Média, não sei, eu queria dizer mais ou menos por aí, né? E foi muito bom, porque me permitiu novamente revisitar e acolher, né? Vamos dizer assim, aquele fractal ali. Acolher com muito amor, com muito amparo, muita gratidão, né? E ao mesmo tempo, o amor estava tão expandido, o nosso chakra cardíaco estava tão expandido naquele momento, que quando ela fala assim, entreguem, né, aos mestres, aos senhores do karma, né, as situações de dor, eu pude naquele momento compartilhar com tanto amor, até mesmo, né, as pessoas envolvidas nessa situação. E isso para mim foi muito gratificante mesmo, né? E com certeza a gente, né, não dá para ter noção de tudo que se passou de forma consciente, mas foi algo bastante intenso. Essa é a minha partida. Obrigada. Ai, gratidão, Aninha. Que bacana. Olha, assim, é uma oportunidade, né? Toda vez que a gente participa de alguma coisa que é da luz, é uma oportunidade da gente curar um pedacinho nosso. Ou de ter aqueles insights, assim, tá, de autoconhecimento, que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, ou eu não fazia ideia que eu tinha, como a Thaís falou no começo, né? Eu não fazia ideia que eu tinha esse, não é problema, mas essa questão. É que nem quando a gente faz aí caminhada na natureza, que a gente passa assim, olha, e quando volta, ou naquele momento que está em contato com a natureza, você começa a redimensionar o tamanho das coisas mesmo. A gente vê que a gente é um pequenininho, olha essa natureza exuberante, e nenhum ser humano criou. A gente passa a ter uma expansão de consciência. Então, participar ativamente, quando eu digo ativamente, você se dispõe a ir e fazer, é algo que amplia, né? Amplia mesmo essa consciência. Bem legal. Keiko, fala com a gente, como que foi para você, como que você sentiu depois? Bom, boa tarde a todas. Não, acho que só é todas, né? Olha, a Thaís colocou muito bem, né? Fez um compêndio aí muito bom, né? Que eu nem conseguiria fazer, porque eu comecei a seguir a Rosemary, a Josemary, agora, assim, faz um pouco tempo, sabe? Então, tem até, assim, umas colocações dela que eu tinha, assim, dificuldade, né? Tanto que quando eu falei, acho que eu não estou preparada, que talvez ela usasse alguns termos, eu ficaria ali no ar sem saber, né? Então, eu estava assim, receosa de ir, achando que não estava preparada ainda para esse encontro. Mas ela colocou assim, de forma tão, assim, tudo ela foi explicando e colocando de uma forma que eu falei, nossa, que bom, né? Porque tinha um termo lá do pósiton, né? Eu falava assim, gente, o que que é esse pósiton? E eu fiquei tentando assistir para ela assim, colocar e definir, né? Quer dizer, você tem uma percepção que é uma coisa boa, né? Mas eu falei assim, eu queria aquilo definido, né? E ela colocou, então foi a parte que eu mais gostei, foi ela falar do pósiton, né? Que é o acúmulo, né, das ações boas, né, e aí fica assim naquele esquema de chegar ao Dharma, né, você vai no pósito e você chega ao Dharma, né, então foi uma parte que eu falei, ai caramba, que legal, né, porque eu fiquei
procurando, né, para ver se ela definia aí alguma das ali dos vídeos, né? E foi muito legal. Olha, foi muito profundo, muito intenso, muitas informações, assim que eu preciso, assim, sabe, assim, eu queria até começar a ler para eu começar a me organizar e entender, falar, ah, tá, isso é aquilo, né? Porque é muita coisa, para mim, assim, muita coisa até nova, né? Talvez para a Thaís, né, que ela já está já nesse mundinho aí, fosse bem fácil, né? Sabe, assim, assimilar bem, né? Mas, olha, foi, assim, maravilhoso, inesquecível. Ela parecia, assim, um anjo, assim, sabe? Até quando antes dela iniciar, ela veio, eu estava na terceira fileira, e ela veio na segunda e na nossa fileira só. Eu achei até estranho, né? Que ela parou e ficou nos olhando. Eu fiquei assim, meio sem graça, né? Porque ela ficou encarando, né? E eu achando ela assim, um anjo. Eu falei, caramba, ela parece um anjo. E ela falou, não, eu estou tentando conhecer as almas, né? E pelo olhar, né? Achei interessante isso, né? E, olha, foi muito legal, né? Porque eu estava assim, até um pouco apreensiva, tal, mas olha, foi assim, imperdível, eu diria, né? Inesquecível. E na parte que me tocou bastante também foi quando ela entrou quando a gente começou a fazer aquela linha do tempo, né? E realmente, muito interessante. Eu falei assim, como é que eu vou fazer a minha linha do tempo? Porque eu só tenho uma informação, né? Que era que a minha mãe, o meu pai tinha viajado para comprar terras e tal, ele estava todo feliz lá, ia comprar terra porque ia vir mais um filho e tal, e aí ele não voltava, né? E a minha mãe desesperada, falando, meu Deus, a qualquer hora ela pode nascer. Ele, né? Aliás, né? O bebê, né? Porque ela não se sabia o que viria ali, né? Era o terceiro filho e estava torcendo por uma menina. E aí ele não aparecia tal, e aí ela ficou muito nervosa. Então, essa fase, ela relatou uma vez lá que ela falou que foi um momento assim muito difícil para ela, né? Que ela pensava mil coisas. E aí depois ela não conseguiu me amamentar porque nem o leite desceu, né? Eu fui a única das 6 filhas filhos, né, que eu não fui amamentada. E aquilo eu ficava pensando, caramba, né? Justo comigo, tal, e não sei o que, tal. E aí, nessa linha do tempo, eu tinha colocado isso. E aí, quando a Josimera, ela começa a fazer tipo, uma regressãozinha, onde ela vai conduzindo a gente, né, para onde que vai na parte mais marcante, né? E assim, eu achei que eu já tinha feito o FT e já estava tudo resolvido, né? E caí lá, sabe? E aí até consegui visualizar, eu que não consigo visualizar quase nada, eu me vi no colo da minha mãe, né? E assim, o que eu consegui sentir é que ela estava muito triste. Mas respira, Keiko, respira. Fica tranquila, tá Eu bom? achei que eu já tinha liberado lá, mas acho que ainda tem coisinha. Então, eu me vi no colo dela, ela muito, muito triste, porque ela não conseguia me amamentar. E aí, esse foi o momento inteiro que eu chorei, sabe? Chorei muito, 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 muito. Mas depois eu senti, assim, um alívio muito grande, né? Um alívio muito grande. E depois disso, eu acho que é aí que vem nessa coisa do abandono, talvez, né? Porque eu sempre me senti isso, sendo que eu fui muito mimada, mas eu sentia muita sensação de abandono, sabe? A minha infância foi muito rica, né? Mas assim, eu não sei por que eu senti essa sensação de abandono, né? E aí eu consegui
acessar isso, e eu achei que eu já estava assim, né, recuperada disso, mas ainda acho que tem alguma coisinha ainda que eu choro. E eu tô chorando agora, porque eu tinha lembrado, né, depois que eu falei, nossa, que legal, tal, né, libertei, né, mas agora eu não sei, me veio alguma coisa muito forte de novo. Mas, enfim, foi muito legal, muito bom. Bom, e tem, né, como ela fez aquela linha do tempo que você vai escrevendo, que ela pediu para a gente usar a mesma técnica e fazer com todos, né, com todos os pontos marcantes ali que a gente vai fazendo esse exercício, né? Então, é uma coisa que vai reverberar, é assim, né? Você vai fazendo, continuando e tal. Foi muito profundo, muito legal. E aí já tem gente falando que nós vamos fazer uma caravanazinha para ir para lá, né? Se ela não puder vir, né? Então, eu já estou topando, né? Então foi isso, gente. Muito legal. Imperdível. Que bom. Nada melhor do que o relato de quando a gente participa de alguma coisa, né? Esse compartilhamento é a cura de um, é a cura de todos. A cura quântica é a cura de você mesma, é você com você. Por quê? Sabe-se lá quando que a gente deu causa para isso, a gente só lembra o que a gente lembra. E as outras vidas? E os outros reflexos de outros familiares ou da própria coletividade? Porque existe ação coletiva que tem efeito coletivo. E às vezes você está ali sofrendo as reações, nem sempre com o coletivo, mas representando uma parcela do coletivo. E a nossa ferida vai ser olhada, recepcionada. Amorosamente, nós vamos enviar energias de cura, vamos fazer técnicas de cura, vamos fazer ferramenta, né? Utilizar as ferramentas, mas não olhem para fora, olhem só para dentro, quando doer. Quando doer, não olhem para fora, não, não procurem culpados. Olha só para aquilo ali e amorosamente comece a curar, a tratar, né? Para que possa ser limpo. E aí sim, vai beneficiar você, sua família, coletividade. E eu, estando bem, eu vou transmitir isso para o outro que começa. Bom, é uma reação assim, ó, quântica. Eu vou falar só mais uma coisa, que é uma que está me vindo aqui na minha mente, um eu superior. Em um atendimento que eu fiz, ele me explicou o que que é esse tal quântico. Eu achei interessantíssimo. Aí, para quem nunca ouviu falar em eu superior, eu vou explicar um pouquinho, né? Para que possa entender. Ó, tem eu, Márcia, aqui. Aí tem eu expandida, conectada com a fonte criadora, só que não é fácil conectar, não. Existe um pouco de exercício que a gente tem que fazer, vontade, conscientização e foco. Então, ok, tá, existe um eu divino, um eu superior. E este ser superior falou assim, porque eu perguntei, ele falou assim: o quântico mostra que todos estamos conectados como se fosse uma malha de ferro. Imagina uma malha assim, que você joga uma bolinha aqui, ó, mas é como se fosse uma esteira, né? É que nem na água. Imagina a superfície da água. Se você jogar uma pedrinha aqui, vai reverberar até o outro canto. Então, o que eu faço aqui reflete em você que está aí. O que você faz aqui reflete no meu espaço-tempo, entre aspas, ali imediatamente. Então, um pensamento negativo seu cria formas pensamentos negativos que reverbera no campo do outro.
que está do seu lado, ou que é da sua família, sei lá. Então, o dia que todos nós tivermos essa consciência que o quântico não tem mesmo espaço, tempo, e que todas as nossas ações reverberam no campo morfogenético, no campo energético, no campo quântico, no campo físico, no campo emocional, a gente vai passar a ter mais responsabilidade em somente tentar se curar. Aí nós já estamos na quinta dimensão, regeneração, entendeu? Enquanto isso, a gente está aqui na 3D, culpando os outros, né? Ou, tá doendo aqui porque tal pessoa me deixou em pé. Não, tá doendo aí porque você tem alguma questão aí para olhar. Eu entrei com outras informações, Thaís. Eu gostaria que você pudesse me ajudar, né, a falar se lá nesse workshop, né, que vocês fizeram de cura quântica, se está mais ou menos dentro, porque como eu não fui, eu tô aqui falando, falando, e vocês me conhecem. Quando eu disparo, eu não paro. Na verdade, a Josimere usou exatamente uma imagem que você acabou de falar, de uma pedrinha sendo jogada na água. Exatamente sobre isso. E o quanto ela falou, imagine que vocês são a pedrinha jogada num lago. E aí isso tudo vai trazendo essas ondas que são as consequências daquilo. Então não existe um fato isolado, isolado. Aquilo, nós, as nossas ações, elas vão reverberando, né, para um espaço, né, uma extensão muito maior do que a gente consegue quantificar. Por isso que é a autoconsciência, né? A autoconsciência de saber que ninguém está isolado, a gente aparentemente somos indivíduos, mas estamos conectados energeticamente como um todo. Então, essa questão da cura é exatamente isso, né? A nossa ação reflete no outro. Não é porque não é consciente pra gente que não reverbera. Então, é a primeira coisa que a gente precisa trazer para a consciência é isso, que as nossas ações e as ações dos outros também espelham na gente. Por isso que é muito importante esse trabalho interno, porque ele também vai se expandindo por essa malha, né? Vai nessas ondas, trazendo tanto o trabalho feito como o não feito, né? É como a gente ter uma casa, não limpa a casa e espera que a casa fique limpa. Não vai acontecer, né? Tudo tem uma ação e uma reação. O que a gente faz e o que a gente não faz. O que os outros fazem e não fazem, mas sem a questão de culpa, né? De nos culpar também, que é importante. Entrar num senso de autocobrança, de eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, e isso é mental. E aí é o mental que vai de novo fazer tudo isso se perder, né? Então, esse processo interno de ter essa consciência de que nas mínimas coisas a gente está refletindo no outro, no bom dia que a gente dá, ou no bom dia que a gente dá, ou no que a gente não faz, vai trazer uma consequência. Às vezes, se a gente dá um bom dia afetuoso, aquela pessoa que não estava bem pode ficar bem. E para a gente foi só um bom dia. Foi uma ação tão pequena, mas para o outro pode ser a mudança de tudo, né? Pode ser uma energia que ela precisava receber naquele momento para recarregar a bateria interna dela, que estava meio 10%, 15%. E aí, uma palavra que a gente deu, ou uma piada, às vezes, né? Piada não no sentido pejorativo, né? Mas uma brincadeira que a gente fez com o outro já levou a bateria dela para os 50%, né? Então, ter essa consciência de que as mínimas ações que parecem pequenas espelham no outro, sim, tem consequências no todo, sim, é muito importante, né? É o que eu falo da consciência da quinta dimensão. A gente não se entender como, sim, nós somos indivíduos, mas não somos isolados, que é totalmente diferente, né? É interessante você falar dessa questão da água, porque foi exatamente a imagem que ela usou. Vocês são a pedrinha. E essa pedrinha, na hora que ela bate na água, ela vai trazendo, primeiro, né, ondas grandes ali em volta dela, do entorno dela, que vão se dissipando, mas que se estendem bastante. Ah, que bom, fico feliz que eu não dei bola fora, né? Viu, Márcia? Oi. Eu só queria acrescentar ainda, né, falando do meu.
É engraçado que a tristeza que me veio assim não foi, porque, claro, eu era um bebezinho, né? E é engraçado que eu enxergava o rosto da minha mãe, e o que me fez emocionar foi ver a tristeza dela. É isso que é engraçado, né? Como que eu teria essa consciência sendo um bebê? Então, não chorei por mim, porque eu não recebi. Não era isso. É engraçado isso, né? É de ver a tristeza dela, sabe? Foi assim, interessante nesse sentido, né? Porque eu falei, mas eu estou viva, eu estou aqui hoje, né? E por que que aquilo me trouxe tanta dor, né? E foi de ver o rosto dela, o rosto de dor dela. Sim, Vou ter que, vou ter é, que é o, voltar e fazer tudo de novo. então, é o quântico. Esse é o quântico. Mesmo que você não tenha a consciência, porque você era um bebê, bebezinho, você faz um processo quântico, você vai para aquele momento. E Certo, aí você vê e pode ressignificar. Você pode compreender o amor que une as pessoas, né? Aninha, Keiko, se você me permite, eu lembrei de uma coisa que eu achei interessante te relembrar, que a Josi falou que quando a gente visita essas emoções, a gente sempre está na terceira pessoa. Você não era nem a sua mãe, nem o bebezinho. Você era só o observador ali, como a Márcia acabou de falar. E sendo observador, você tem todo o poder de chegar nesse momento e mudar completamente aquilo que você está vendo. Você pode abraçar sua mãe, beijar, confortar, falar coisas amorosas para ela, coisas que você queira falar, e até mesmo para você naquele momento. E quando você faz isso, no meu entendimento, não sei se eu vou dar bola fora, mas você está mudando a questão das vidas paralelas. E isso vai reverberar até agora e na sua vida presente. Então, se a gente pensar na questão quântica, o, no mundo quântico, não existe o tempo linear. O tempo linear é tridimensional. Nós precisamos de uma hora para isso, uma hora para aquilo. Mas no quântico é tudo ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. Nem existe presente, passado e futuro, existe uma coisa só. isso Então, mesmo. da mesma forma, assim, todos nós temos capacidade de retornar e transformar, transmutar, né? Aí você coloca lá a chama violeta, transmutando tudo também, para com certeza isso vai não só reverberar na sua vida, mas de quantas mãezinhas e quantos bebezinhos que aconteceram isso, né? Então, isso vai ser maravilhoso. Obrigada. Excelente. Eu tinha pensado nisso, mas não veio a palavra. Você acertou, captou aqui da minha falta de memória, porque também a cura de um bebezinho, de uma mãe com um bebezinho no colo, profundamente triste, quando você se cura, você cura todas as outras mãezinhas e bebezinhos. Olha que legal. Nossa, então, e maravilhoso. eu, naquele momento, eu a perdoei, sabe? Eu falei, mamãe, você está perdoada, né? Então, eu falei várias vezes assim, né? Passei isso, né? Mas assim, e ainda falei, né? Assim, eu te perdoo, porque, né? O nervoso dela que provocou tudo. E eu também me perdoo, né? Por não receber, né? Eu me perdoo. E eu tinha feito naquele momento, né? Mas vou ter que voltar e fazer de novo, né? Para limpar de vez. Obrigada, gente. Ai, obrigada a você, Keiko, Aninha, Márcia Ribeiro. Oi, gente.
Vamos lá, Keiko. Quando a gente é um bebezinho, na verdade, a gente é uma alma que a gente já estava convivendo ali com todas as questões da nossa família ali no de ancestralidade que eu estudei. Você conviveu com aquilo ali 9 meses, 3 meses com aquela situação antes de você gestacionar. Quando você gestacionou, a sua alma está 100% conectada com o seu eu superior e com tudo que você veio fazer aqui, com toda a sua missão. Então, esse bebezinho era a sua alma extremamente consciente de tudo aquilo que estava acontecendo, do que a sua mãe estava sentindo, até mesmo dentro o intrauterino, você já estava percebendo toda essa situação que ia acontecer. Então, o fato de agora isso ter chegado a você, na consciência de agora, significa que você amadureceu a ponto de suportar essa dor e de cristalizar essa dor, né? De tirar a cristalização que ficou ali. Então, quanto mais você chora em relação a isso, mais você libera e mais você chega. A lágrima, ela é uma cura total da cristalização que ficou ali. Então, quando você diz, como que o bebezinho sentia aquilo? Na verdade, era a conexão das almas de vocês, né, que estavam ali. E a sua alma apaga para te proteger. Então, quando você entra em 3D, que você entra no fato linear, aí você está com aquilo ali esquecido. Agora, com o momento que nós estamos passando quântico, onde os tempos todos são um só, então você tem um acesso disso numa velocidade impressionante, de instantes. Então é bacana você ver isso com força e com amor, entrar nisso com amor e não com medo, porque não significa que você não sabe qual é o fim dessa dor ou que o fato de você estar chorando, você não curou. Não, não, você evoluiu e já andou muito dentro desse processo. E se hoje você está chorando, é porque tem aquelas camadinhas, mas você está salvando você como mãe, você como filho, ela como mãe, toda a ancestralidade feminina de vocês, toda a família de vocês, né? Não só o campo morfogenético de mães que passaram isso, bebês que passaram isso, mas a tua ancestralidade inteira, né? Que de 21 gerações que a gente for pensar, que é o tratamento que eu fiz, que eram 21 gerações, nós estamos falando de 1.500.000 pessoas envolvidas, da sua família, da sua geração. Então, em 1 milhão e 500 pessoas, imagine quantas mães estão envolvidas nisso, ou mulheres com seus problemas de abuso. Então, você está tendo uma permissão, você está sendo uma ponta de lança, uma pessoa na sua ancestralidade que é capaz de curar toda a tua ancestralidade. Então, isso é um presente, isso é uma força, isso é um momento muito bonito. Encara de uma forma bonita e bacana, porque isso é merecimento da sua alma, né? Era Muito isso que eu queria bom, dividir com Márcia. você. Obrigada, viu? Parabéns, Obrigada Márcia. pela Parabéns. sua. Jane Machado. Quer falar? Pode falar. Eu achei, vocês falando, eu achei interessante ali durante aqueles temporais que tiveram aqui no Rio Grande do Sul. Passei por uma experiência bem esquisita, mas eu achei muito interessante. Houve um dia que tinha muita, muita chuva os acontecimentos estavam muito fortes. Eram 2h30 e eu me acordei de súbito, assim. Daí eu pensei, o que que querem, o que que eu posso fazer nesse momento? Não veio nada na mente. Eu pensei, bom, vou fazer uma oração e vou dormir de novo. Eu preciso dormir. Eu queria dormir e nada do sono vim. Então eu fiz um chimarrão, sentei numa local de vidro que eu tenho assim e fiquei observando a natureza. E aquilo acontecia de uma forma muito agressiva, aquela chuva, aquele temporal. E de repente eu estou olhando para uma nogueira que tem no meu co, imensa, imensa, e eu era ela e ela era eu, e eu achei aquilo esquisito e cheguei para trás e pensei, eu estou tomando chimarrão e estou acordada, isso aqui não é um sonho. Aí eu me fixei na nogueira, eu ia até ela e ela vinha até mim. O que que eu tirei profundo daquele presente momento? Todas aquelas consequências do humano com a natureza acarretou naquele presente momento ali que estava acontecendo tudo aquilo. A chuva veio para também trazer o entendimento, eu faço parte do mundo, a árvore também faz parte.
a natureza também precisa ser preservada, é preciso haver um respeito. Então, ela era eu e era real, eu me sentia ela, aquilo fazia uma conexão e eu era ela. Então, é tudo a conexão. No momento que eu entendo, toda a conexão é feita e todas as gerações vão sendo limpas, elas vão se requalificando. O Keiko eu também, a minha mãe também não conseguia me amamentar e eu tinha uma solidão imensa, uma dor de solidão imensa, até que eu pude entender que a minha mãe não me queria e pronto, ela não me queria por várias razões, né. Não é o teu caso, mas tu vê quantas mães passam por esse momento e quantas crianças absorvem isso. Só que nesse espaço-tempo nós estamos conseguindo entender para ajudar a limpar. Isso é muito lindo, assim, né. E a tua dor, ela é a dor de quantos de nós aqui, né, sendo limpa, todo mundo vai limpando. Tu limpa aí, eu limpo aqui, e quanta coisa vai acontecendo. Então é muito lindo isso, sabe. Eu acho tudo muito perfeito, eu me emociono com o entendimento que o momento que esse espaço tempo está trazendo para cada um de nós. Gratidão a ti, gratidão a todos, né. Muito bom, Jane. Gratidão. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo mesmo que fez aí seus depoimentos, que está Hum. trazendo a sua energia aqui, até o pessoal que está nos bastidores, quer ver, ó? Ó, pessoal, arruma de novo o cabelinho, arruma aí. Nós vamos fazer tchau para todo mundo, tudo junto, porque nós estamos encerrando essa live linda, maravilhosa. Gratidão a todo mundo. Vai, agora todo mundo faz tchau. Abre aí, gente, abre aí. Ó, gratidão, Tchau, obrigada, gratidão. gente. Fala Obrigada. tchau para todo mundo. Tchau. Tchau! Ao pessoal da sala, não vai embora, mas nós vamos encerrar a gravação de hoje com muita gratidão no coração. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.